Olá, sejam muito bem-vindos ao Food Talk, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E eu sou a Ana Alves, Head de Nutrição na Chocolife, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também Natural Chef. Sejam muito bem-vindos ao nosso Food Talk e ao nosso episódio Um Novo Conceito de Embalagens. Nesse episódio, a gente quer falar um pouquinho mais sobre o mercado de embalagens, de como ele está inovando e como ele vai inovar. Então, se liga no Talk! Hoje, nós estamos aqui com uma super convidada que abraçou a Foodtech desde o momento que eu entrei em contato com ela, que é a Natasha Pádua. Seja muito bem-vinda ao nosso Talk. E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos Foodtechers quem é a Natasha, como ela anda pelo mercado de alimentos e como ela começou a trabalhar com embalagens. Bom, gente, obrigada, né? Primeiro, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Como a Lorena já falou, né? A gente já trabalha junto, a gente já faz coisas juntos, já não é de hoje, porque a gente já se dá bem, a gente gosta de trabalhar com a Foodtech, então é uma continuação, né, muito natural da nossa relação, né? Que além de profissional acabou virando uma relação até de amizade, né, entre empresas, né, o que é muito, muito bacana, a gente tem valores aí muito, muito alinhados. Bom, eu sou cientista de alimentos de formação, não sou engenheira, né? A gente tem cursos aí próximos, mas não são iguais. Eu sou gastrônoma por formação também e fiz uma mestrado em gestão global da inovação. Então, eu já passei por algumas áreas, né, dentro do mundo de alimentos, né? Comecei da indústria com pesquisa e desenvolvimento, passei pelo varejo, passei pela pesquisa, né, pela pesquisa de mercado, pesquisa de tendências, pesquisa de inovação para alimentos e bebidas, e aí, agora mais recentemente, né, a gente abriu a nossa empresa, para trabalhar somente com outras empresas, mas trabalhando muito nos bastidores. Então, desde que eu comecei a trabalhar com a pesquisa, né, a gente já estava migrando aí para o B2B, e aí quando a gente abriu a nossa empresa foi também um movimento meio que natural, né, de ir para essa área, né, que é uma área que flerta muito com a sustentabilidade, né, tem, claro, um retorno econômico, mas tem uma componente, né, sustentável muito forte. Então, já era um movimento, né, quase que natural também para chegar onde a gente está hoje. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né? Fui transitando em outras áreas, o que eu acho que até foi importante para ir conhecendo, né, sobre a cadeia de alimentos, para ter uma visão mais completa, né, do todo, para não ficar num silo, né, até a gente chegar hoje e ajudar outras empresas, né, a rentabilizar os resíduos delas. Muito interessante, hein? Adorei sua formação, parabéns! Bom, hoje nós temos vários estudos, né, que mostram que o mercado precisa se atualizar, tanto falando da parte de economia, quanto também de conceito. E, Natasha, você acha que o mercado brasileiro está preparado para esse caminho, quando a gente fala de área de embalagens, para essas mudanças também, né, que a gente vê na tendência de alimentos? Assim, o mercado é bastante conservador, né? Mas eu vejo que com o advento a popularização da internet, das redes sociais, e agora, mais recentemente, a gente teve, né, uma aceleração disso com a pandemia. Eu vejo que, apesar de o mercado, evidentemente, ainda ser um pouco conservador, porque, no final, todo mundo tem medo de inovar, porque acho que as empresas elas sabem que é importante, elas sabem que é uma questão de sobrevivência, principalmente no longo prazo, mas, por outro lado, todo mundo tem medo, né, de investir em algo sem saber qual é o resultado que vai dar. Então, sim, tem uma componente conservadora, mas, por outro lado,
com toda essa globalização muito intensa, né? Então, hoje, uma tendência que está acontecendo em outro lado do mundo, a gente fica sabendo muito rápido, né? Então, a gente tem seguido as tendências cada vez mais rápido, e isso faz com que as empresas acabem sendo um pouco mais obrigadas a inovar. Então, ainda que o mercado não seja tão maduro quanto outros mercados, eu vejo que, pelo menos, o ponto positivo é que está acelerando essa velocidade de adoção, né? Um pouco com alguns receios, né, por parte das empresas, mas que a gente, aos poucos, está chegando lá. Então, a gente está no caminho certo, né? Seria muito bom se a gente conseguisse acelerar ainda mais, né? Se a gente conseguisse ter uma mentalidade mais aberta em relação à mudança, né, em relação a esses investimentos em inovação. Mas, pelo menos, eu vejo que a gente está indo numa direção, né? A gente está com algum norte muito, muito legal. Quando a gente fala sobre embalagens, a gente vê uma escassez muito grande de conteúdo na nossa área, né? As pessoas focam muito em ingredientes, focam muito na parte de qualidade, segurança de alimentos, mas embalagem a gente vê pouquíssimo. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar essa difusão e aonde as pessoas podem buscar conteúdos de embalagem ou, enfim, né? Quais são os caminhos que uma pessoa pode, de repente, também querer se especializar nesse assunto, né? Porque, como a gente não tem, às vezes a gente fica um pouco perdido para saber por onde ir, né? Onde buscar, né, essa informação. Acaba que a maioria dos profissionais que eu conheci, pelo menos ao longo da minha carreira, muito do que eles aprenderam sobre embalagem foi pela prática. Porque a gente realmente tem essa carência de cursos nessa área, né? Mesmo os cursos de alimentos, eu até posso falar com alguma experiência própria, a nossa base de embalagens é muito pequenininha, porque o foco é muito no alimento. Só que a embalagem é uma parte que, por mais que ela em si não seja alimentar, né, ela está extremamente atrelada a isso, assim, são coisas que andam de mãos dadas, né? Tem alguns produtos que simplesmente você não tem como vender sem a embalagem. Sim. Né? Então, a maioria deles, inclusive, né? A maioria deles, inclusive. Então, a gente, já na época da faculdade, né, isso faz alguns bons anos, já era uma falta que os alunos sentiam, né, que aos poucos as universidades começaram a tentar suprir, mas que ainda é muito pouco, porque realmente é uma demanda que ainda é vista, né, como separada de alimentos, quando na verdade não deveria ser. Né? Eu até falo isso no curso, né, da FedTech, que idealmente a gente, quando desenvolve um novo produto, a gente já deveria pensar, né, na embalagem já assim, junto, é parte do processo. Né? Até porque fez o protótipo do produto, já pensa na embalagem, já né? faz, exato, já uma coisa só, porque a escolha da embalagem, ela comunica, inclusive, os atributos do produto, né? Ela é o primeiro contato do consumidor com o produto. Então, eu tô te falando, na maioria das vezes, ela é quem vende o produto. Porque o consumidor ele não sabe ainda, se ele nunca provou o teu produto, ele não sabe se é bom. E aí, como é que um produto que ele nem conhece, como é que ele toma essa decisão de compra? Ele compra pela embalagem. Principalmente hoje em dia, né? Que a gente tem muitos produtos similares naquela mesma categoria. Aí a pessoa vai até o mercado, até uma loja de produtos. Poxa, se depara com tantos produtos parecidos que, se não tiver de fato uma embalagem que chame a atenção, que tenha os atributos, os diferenciais daquele produto muito mais claro, a pessoa fica perdida, né, na sua escolha. Isso é outra coisa. As pessoas acham que inovar em embalagem é só ter um material diferente, né? O que é inovar em embalagem, Natasha? Volto até para você, que você é especialista na área, mas assim, todo mundo fala, vamos inovar. Fazer o quê com a embalagem?
Você sabe que eu não quero dar muito spoiler, porque justamente é o exercício que a gente faz no curso. Senão a pessoa fala, então eu já tenho exercício que eu não vou fazer. Não, tem muito mais. O exercício é só uma parte da aula, tá, gente? Tem todo o restante do curso. Então, não desistam do curso, né? Porque eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Mas um dos exercícios que a gente faz no curso é justamente a gente pegar todos o mesmo produto, né? E ver todas as embalagens diferentes que a gente tem no mercado para esse mesmo produto e fazer o exercício de o que essas embalagens comunicam, né? E quais valores elas passam a respeito até das próprias empresas, porque tem isso também. A embalagem não vende só o produto, ela vende a sua empresa no mercado, né? Com certeza. Uma empresa muito voltada à sustentabilidade, por exemplo, e de repente a embalagem absolutamente não condiz com isso, fica uma incoerência, né? E assim, o consumidor quando vê aquilo, peraí, mas alguma coisa não encaixa, às vezes ele nem sabe o que é, mas alguma coisa não encaixa, né? Então é até bacana de ver, por exemplo, eu peguei um produto já faz um tempo. O produto ele tem inteiro uma perspectiva, né, de sustentabilidade. Então, eles não conseguiram abrir mão do plástico por inteiro. A embalagem primária deles é plástico, mas é um bioplástico, é compostável. A embalagem secundária é papel. A ilustração que vai na frente é só feita com artistas brasileiros para divulgar a arte brasileira. Os ingredientes também foram também assim muito escolhidos a dedo, né? Eles são uma empresa pequena, então assim você vê que a comunicação ela está inteira e integrada. A embalagem é uma parte assim que faz parte desse pacote, não um ponto que está assim solto que de repente já joga qualquer embalagem ali que cabe. E é bacana quando a gente vê isso, que as coisas estão assim interligadas. E é engraçado porque a gente percebe quando não está. Algo ali incomoda e a gente não sabe dizer às vezes o que é, às vezes é a embalagem, gente. Vocês vão perceber a embalagem. É verdade, perfeito. Tem a mesma sensação. Você usou o termo de sustentabilidade. Tem um novo termo, e aí você é a pessoa mesmo para a gente falar sobre, que se chama upcycling, que cada vez mais vocês vão começar a escutar, a falar sobre, que surfa um pouco a onda da sustentabilidade, algumas pessoas podem confundir com reciclagem. O que é upcycling e o que isso pode ter a ver com embalagem também, Natasha? Legal. Olha, eu até poderia trazer aqui a definição clássica, que é a da Upcycled Food Association dos Estados Unidos, mas assim, resumindo, né, para facilitar muito o entendimento, o upcycling é valorização de resíduos. Então, quando a gente fala em reciclagem, e assim, por que eu falo upcycling, né, e não, sei lá, upciclagem? Porque o mundo acabou adotando o nome em inglês, tá? Então, por uma questão de facilidade, nós somos a primeira empresa no Brasil a trabalhar com upcycling alimentar. Então, assim, a gente se viu nós temos aqui a primeira! Pioneira! Parabéns! E a gente se viu nesse momento, assim, de ok, que termo que a gente vai adotar? Né? Ainda muito novo no mundo, e aí a gente viu que praticamente todos os países adotaram o termo inglês. Então, a gente acredita que vai ser algo muito como a linguagem da computação. Né? Acabou que a gente se acostumou com determinadas palavras, né? Se você falar que vai deletar um arquivo, todo mundo sabe o que é. Né? Faz parte, né? Não é algo de outro mundo, meu Deus, o que será essa palavra? Então, a gente acredita também que com o upcycling vai ser muito parecido. Por quê? A reciclagem, que já é um termo muito conhecido, até se fala em reciclagem criativa, alguns nomes assim que, apesar de serem muito legais para popularizar o conceito, né, para facilitar o entendimento, mas não captam o real sentido da palavra. Então, são muito positivas nesse sentido, mas, por outro lado, falta um pouquinho ainda, né? E o upcycling é diferente da reciclagem, né? Então, assim, na reciclagem, o material, ele volta a ser o que ele era. Então, o vidro, quando você recicla, ele volta a ser vidro. Tá? Então, você vai reciclar. A gente fala, esse termo bem pouco conhecido, mas que é o downcycling. Ou seja, quando aquilo perde valor.
Então, por exemplo, plástico, isopor é um caso desse. Você até consegue, né, entre aspas, fazer a reciclagem, mas ele não volta a ser o que ele era. Ele vai, no máximo, ser um plástico de um valor comercial mais baixo. Tá? Então, ele não volta a ser exatamente o que ele era, ele vai perdendo valor. Né? E o upcycling é o contrário, é quando ele ganha valor, né? É quando o que seria o residual, ele volta, mas num valor até maior, né, do que, às vezes até maior do que o próprio produto que originou. Esse é um caso assim, bem, a gente brinca, né, a gente fala que tem algumas celebridades no upcycling alimentar, né, quando todos os resíduos adquirirem esse status, a gente já pode fechar a empresa, né, a gente já vai ter feito todo o nosso trabalho. Qual seria, então, né? Fiquei curiosa. Você falou que tem uns. Quais seriam esses resíduos? A gente sempre fala, o whey protein pra gente é a super celebridade do upcycling, porque ele veio de um resíduo, né? O soro de leite é resíduo da indústria de queijo, né? E até falo, agora até por experiência, né? Que a gente tem com os clientes, ainda tem clientes que dão isso para alimentação animal, né? E a gente fala, olha, você está dando basicamente whey protein para o porquinho. E assim, tudo bem, é legal, mas a gente pode fazer algo mais legal do que isso, né? Tem outras coisas. Se você invasar, você vai lucrar. E aí é isso. Hoje, é engraçado que assim, o whey protein hoje ele é mais caro do que o leite que gerou ele. Esse é um caso em que realmente o que era o resíduo, ele conseguiu ser valorizado, mas ele foi valorizado tanto que ele conseguiu ser valorizado mais do que a própria matéria-prima. Esse é um super case. Colágeno é outro caso, né? Ninguém fala assim, nossa, isso aqui é raspa de couro de vaca, por exemplo, né? E isso é uma coisa, né? Colágeno é outra coisa. Isso aqui vem do tutano do boi, né? Vem aqui de dentro do osso do boi. Agora, quando você fala, olha, é colágeno, poxa, aí a coisa muda de figura. E claro que as empresas que realmente trabalham a fundo com isso, né, você começa a ter subdivisões aí dentro, né, você tem peptídeos de colágeno, que tem funções específicas dentro do corpo, né, que tem absorções diferentes, enfim. Você tem também dentro do próprio whey protein, você tem proteínas, né, que você consegue isolar, você tem proteínas hidrolisadas também. Né, aí a coisa vai ficando mais especializada, mas assim, de maneira geral, né, a gente usa muito esse caso do whey protein por causa disso, porque é algo que é muito fácil das pessoas entenderem. E é engraçado porque o próprio termo whey protein é soro proteína de soro. E é engraçado se você falar em português, a pessoa fica assim, agora falou whey protein. É engraçado quando as pessoas falam, eu tomo whey vegano. Gente, não faz sentido nenhum. Não existe. O whey é de proteína do leite de vaca. Deixa aqui um adendo. Não existe o whey vegano. Você pode tomar proteína vegana. Ok, agora se é whey, não é vegano, né? Então, gente, por favor. E o próprio termo atenção a esse termo. Demais. E a gente acredita que o upcycling vai passar por esse processo também das pessoas simplesmente naturalizarem que, olha, o termo ficou esse. E até facilita, porque se o mundo inteiro adota o mesmo termo, a gente meio que fica na mesma página, né? Facilita muito o entendimento, patronização. E o upcycling é isso, essa valorização de resíduos. Hoje, na Upcycling Solutions, a gente trabalha só com resíduos que nasceram em alimentos. Tá? Então, hoje, provavelmente por muito tempo ainda, a gente trabalha com resíduos que nasceram em alimentos, mas nem sempre eles vão ser alimentícios, tá? Nem todo resíduo que nasce em alimentos é comestível. E aí, para isso, a gente tem outras possibilidades de uso, tá? Por outras indústrias, inclusive. E aí é que entra a questão da embalagem, por exemplo, no upcycling, tá? Então, você tem embalagens que são feitas a partir de resíduos alimentares, né? E aí a gente pode, então, valorizar o que seria um resíduo que iria para o lixo, né? E a gente transforma em algo de valor agregado, como é o caso de uma embalagem, por exemplo. A embalagem de mandioca seria um exemplo desse? Nesse caso, não, porque ela é feita de amido. A embalagem comestível, né? Ela é feita de amido. O amido não é o resíduo. Mas, por exemplo, se ela fosse feita da casca da mandioca, a casca, assim, geralmente o resíduo é aquilo que se joga fora, a gente poderia estar falando de um caso de upcycling. Mas aí não seria comestível. Você tem que, assim,
E é uma das coisas até que a gente fala na aula, é assim, você vai escolher as batalhas que você vai, né? Qual caminho você quer seguir, né? Exato, porque assim, eu não digo assim, essa embalagem é maravilhosa, essa outra embalagem é péssima. Não, as embalagens elas têm propriedades distintas e você vai ter uma embalagem que é mais adequada para o seu produto, porque elas têm funções diferentes. Então, assim, o vidro é maravilhoso, né, em termos de propriedade de barreira, ele é muito bom em termos de reciclabilidade, mas em compensação ele é super pesado. E aí, por ele ser pesado, a gente já está falando de um transporte que vai ser mais caro, que vai gastar mais combustível, então vai ser mais poluente. Qual é o risco de quebra? Então, assim, você vai começando a tomar as decisões, né? Uma embalagem de papel é ótima, mas assim, se você trabalha com alimento, com uma bebida, por exemplo, você já vai começar a ter problemas com a embalagem dessa. Então, gordura, tem muito né? Exato, você vai tendo que tomar essas decisões de assim, para o meu produto, o que é mais adequado e quais batalhas eu vou escolher, né? Realmente, Né? Não existe só uma embalagem única que vai ser perfeita, tá? Não existe. Existem embalagens com propriedades distintas e a gente vai escolhendo de acordo com o produto, de acordo com a realidade da empresa, com o mercado consumidor. E aí, baseado nisso, é que a gente, né, toma a decisão com qual embalagem a gente vai seguir. Vai seguir. Bom, a gente acabou entrando um pouquinho no assunto da próxima pergunta, né? Que seria exatamente se a gente consegue unir a sustentabilidade com a questão da embalagem em si. Porque quando a gente fala sustentabilidade, a gente pensa muito nos resíduos sólidos, né? Mas na sua concepção, Natasha, você acha que a gente consegue sim seguir a sustentabilidade quando a gente fala da escolha da embalagem? Sim, assim, uma coisa que a gente fala muito, né, inclusive no próprio upcycling, mas serve também nesse caso, assim, a melhor maneira de lidar com resíduo é não gerar o resíduo, tá? Então, o próprio upcycling trabalha com os resíduos que a gente chama de inevitáveis, ou seja, são os resíduos que são inerentes da produção. Então, se eu trabalho, por exemplo, com fruta, quanto mais eu precisar usar aquela fruta, mais daquela fruta eu usar, mais eu vou ter casca, eu vou ter caroço, vou ter folhas, enfim. É inerente à produção. A gente fala muito, se você usar ovo na tua produção, quanto mais ovos você usar, mais casca de ovo você vai ter, porque a coisa está inerente à outra. Mas eu compro o bag, tudo bem. Você já chegou com o ovo sempre sem casca, mas essa casca ela ficou em algum lugar, porque o ovo não nasceu sem a casca. Ainda não se inventou uma forma do ovo nascer sem casca. A gente tem alternativos, né, inclusive até veganos ao ovo, mas o ovo mesmo ainda não conseguiram uma forma dele sair da galinha sem casca. É inerente. Agora, os resíduos que são evitáveis, a gente evita. E o mesmo vale para a embalagem, né? Se você tem... E hoje a gente... É até uma das tendências assim que a gente vê muito em embalagens agora, que é a redução do material de embalagem. Se você tem uma embalagem que usa uma quantidade, por exemplo, plástico, eu tenho uma quantidade de plástico que eu uso na minha embalagem, e eu posso usar menos plástico, usa menos plástico, gente. Assim, né? Para que eu vou ter mais trabalho para reciclar mais material se eu posso simplesmente usar menos? Eu não posso abrir mão do plástico, a minha embalagem, infelizmente, assim, o meu produto, infelizmente, ele realmente, pelas propriedades do plástico, a melhor escolha para, né, para o meu produto é o plástico. Mas olha, eu posso usar menos plástico. É ótimo, né? Por que não? Então, essa primeira vertente da sustentabilidade pela embalagem, que é sempre que possível, use menos. Será que você realmente precisa de uma embalagem secundária? Ou às vezes até de uma embalagem terciária? Né? Será que se a gente comunicar bem com o consumidor, ele não vai entender que às vezes ele até precisa abrir mão de um pouco da conveniência dele, ou às vezes até da beleza do produto, mas por um bem maior, né? O consumidor está cada vez mais aberto a isso. E vejo que assim, a questão da sustentabilidade na embalagem, ela também pode influenciar no próprio produto, né? Então, você tem embalagens que vão preservar as propriedades do alimento por mais tempo, e você vai ter um período para consumir, né? Um prazo de validade maior.
isso também é uma decisão que você pode, né, e deve tomar, né? Vou usar essa embalagem aqui, mas o meu produto vai, né, vai estar viável para consumo por menos tempo, ou vou usar aquela outra, né, que o meu produto vai estar viável por mais tempo. E aí a gente entra também nessa questão de a gente pode até reduzir o próprio desperdício de alimentos através das nossas escolhas de embalagens. Então, tudo isso são coisas Verdade. que são, né, relacionadas à sustentabilidade, algumas passam mais batido, mas que tudo isso está relacionado à escolha da embalagem e à sustentabilidade, né? Tanto da embalagem quanto às vezes até do próprio produto que ela contém. Então, essas decisões, às vezes, a gente fala assim, é porque eu sempre fiz, sempre foi feito assim. Será que a gente precisa mesmo de tanta embalagem? Né? Algumas são super necessárias, ótimo. Outras, e eu falo porque assim, eu compro muito, muito produto, né? Trabalho com isso. E algumas vezes eu vejo assim, caramba, mas não precisava disso tudo de embalagem. Nossa, essa embalagem aqui podia ter passado batido. E aí entra até numa questão econômica. Né? Se você usa menos de embalagem, olha, eu tinha aqui embalagem primária, secundária, e de repente eu não preciso das duas. Gente, o produto fica mais barato, né? É um ganho para a empresa, é um ganho para o consumidor, é um ganho para o planeta, né? Por que não repensar, né, as embalagens da tua empresa, por exemplo? Verdade. Tem produto que encarece aí, né, 20, 30% devido à embalagem, porque a gente tem hoje cada vez mais altas, né, nos materiais. Então, é papel, é plástico, é vidro, tudo. Não tem como escolher um que tenha um custo menor. Então, o que você falou faz muito sentido. Sim. E acho que vocês que estão ouvindo, que trabalham com produtos, né, vão começar a repensar um pouquinho sobre as embalagens também, né, Natasha? Exatamente. Espero que sim. Natasha, na sua fala, você já comentou um pouco das novas tendências na área de embalagem. O que você enxerga que vai vir agora, durante o ano de 2023, dentro do mercado? Assim, as tendências, né, elas vão, assim, como com uma água que vai fervendo, né? Ela começa levantando umas bolinhas aqui e ali, até de repente começar a entrar assim, em ebulição, né? Então, eu digo assim, as tendências, elas não nascem em janeiro e morrem em dezembro, tá? Elas vêm num contínuo, elas vão aumentando em intensidade, né? A gente tem algumas que estão muito fortes, que evidentemente, né, começaram mais fracas em outros anos e agora elas estão, né, ganhando aí um corpo, e que elas vão seguir para os próximos anos, tá? Até aquilo se tornar, né, o que chama de mainstream, né? Se tornar aí o uso corrente, já o dominante. Né? Então, a gente, né, a gente falou de upcycling, né? A gente falou de redução de material, e o próprio upcycling, né? E os novos materiais, em geral, a gente tem bioplásticos, né? Das mais diversas fontes que estão surgindo, né? Todos os dias aí surge alguma coisa nova. A gente tem aí alguns entraves, principalmente regulatórios no Brasil, então algumas demandas ficam um pouco reprimidas até que a gente tenha legislação que permita. E já nos aconteceu mesmo da gente ter um caso que ia ser muito, muito legal, né, de um produto que o upcycling dele ia vir na embalagem, né, então o resíduo dele ia ser embalagem para condicionar o próprio produto, mas ele não podia ter contato direto, né, porque é uma embalagem feita, apesar de ser do próprio produto, né, de um resíduo dele, a gente ia ter um problema aí, né, do alimento estar em contato, e a gente, no caso, o cliente, né, teve que optar por outra solução. A gente, claro, a gente trabalha com gamas de soluções, então, ele não ficou desatendido, mas, assim, essa ia ser muito legal, porque ia ser, assim, um instrumento de venda, ia ser né, um uso completo, né, daquele produto, mas infelizmente a gente, né, tem algumas tendências que ficam um pouco reprimidas, e a gente acaba tendo algumas limitações. A gente tem uma série de novos materiais no mercado, tá? Que eu acredito que em algum momento eles vão entrar, mas que a gente precisa que a nossa legislação caminhe um pouquinho mais rápido para permitir esses usos, né? A gente tem outras tendências, isso eu estou falando, a maioria das tendências hoje em relação a embalagens, elas vêm na mão da sustentabilidade, tá? Por quê? Porque é uma área que está muito forte, não só em alimentos, mas, né, em todos
perpassa todos os negócios, né? O mundo está num momento em que é preciso olhar para a sustentabilidade, né? Então, é evidente que para alimentos essa tendência também é muito, muito forte. A gente emite muito dos gases de efeito estufa, né? A indústria de alimentos é responsável aí por boa parte. Falo indústria de alimentos, mas o agro entra junto, né? A gente anda assim meio de mãos dadas, né? Uso de recursos naturais, né? Esgotamento de terras aráveis, e aí a indústria de alimentos como um todo tem um impacto muito forte no meio ambiente, então é natural que a indústria de embalagens, as tendências mais fortes nesse momento sejam muito voltadas à sustentabilidade, né? Mesmo em ocasiões que a gente não tem como reduzir materiais ou trocar o material, a gente tem ainda assim como melhorar os produtos existentes, né? As embalagens existentes, por exemplo, facilitando a reciclagem. A gente tem produtos, vou ter que dar mais um spoiler, desculpa, do curso. Eu tenho uma caixa, gente, de embalagens, tá? Que eu vou mostrando ao longo do curso, que a gente vai discutindo, né, para dar uma vivacidade para aula. Não fica assim, ó, mostrando foto, mostrando slide, né? Então o curso acaba sendo um pouco mais vivo. E, nossa, a gente já pegou casos assim de produtos com 5 tipos de plástico diferente. Nossa. E aí a gente fala, gente, imagina, para você conseguir reciclar, entende? Assim, que facilitaria muito se a indústria simplesmente simplificasse, né? Então, hoje a gente já vê isso muito em águas, por exemplo, né? Garrafas d'água em que o material da tampa é o mesmo material da garrafa, é o mesmo material do rótulo. Facilita muito. Isso é muito Então, legal. assim, Até para produção, né? Pensa na cadeia de produção para produzir um produto que tem até 5 embalagens, como você citou. Então acaba sendo uma cadeia cada vez mais já tem cara hoje de exato, embalagens né? Para produção. já tem hoje embalagens são feitas para você já com facilidade de você separar depois do consumo para poder descartar. Então, assim, você não consegue abrir mão, né, de ter dessa embalagem. Então, assim, eu preciso ter uma barreira para o líquido, eu preciso ter uma barreira para a luz, por exemplo. Então, eu tenho né, uma camada plástica, outra camada de papelão, tem não vou dizer Tetra Pak, tá? Mas é o equivalente, tá? É um outro tipo de embalagem semelhante, né? Que ela já vem para você poder quebrar depois do consumo e facilitar a reciclagem. Então, isso também é uma tendência, mesmo que a gente não necessariamente não consiga, né, reduzir ou substituir o material, a gente ainda assim pode causar esse impacto positivo, né, facilitando, né, o pós-consumo. E assim, a indústria cada vez mais vai ser responsável pela cadeia como um todo, né? A gente já tem aí a Lei Geral de Resíduos. Infelizmente, né, para alimentos em si ainda não, então o resíduo alimentar ainda, né, na pior das joga ali pro porquinho, né? Mas né, na de embalagens já tá, esse cerco já tá cada vez mais, né, mais apertando aí, de que você indústria, né, você empresa, é responsável pelo resíduo que você gera. Tá? Então, você vai ter que implementar um programa de logística reversa, né? Não dá mais para a gente ter só aquilo de, isso aí é problema de quem comprar o produto, tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, tá? Tem sim, E não dá mais. existem empresas, né, que colaboram muito com essa questão da logística reversa também, certificações que a pessoa pode contratar e até mesmo colocar na embalagem, que isso acaba agregando um valor ainda maior, além de realmente estar preocupado com a questão da sustentabilidade e reciclagem da embalagem, né? Sim. E assim, eu até ia falar, Pode desculpa, falar? né? Nada, que isso. A gente fala embalagem, né? A gente não entra muito na questão do rótulo em si, né? Mas, assim, o rótulo ele também é um instrumento que pode ser utilizado, às vezes, até para explicar a própria embalagem, explicar determinadas escolhas. Ele pode explicar atributos do produto. Então, o rótulo também é uma ferramenta importante para a gente passar mensagens, né? Se comunicar com o consumidor e para a gente ser transparente, tá?
é normal que a empresa não esteja 100% impecavelmente sustentável, né? Acho que as empresas estão todas nessa jornada, elas estão numa caminhada, tá? Não é o sprint de 400 metros, né, uma maratona, né? Algumas estão um pouco mais à frente, outras mais atrás, mas é importante que todas estejam, né, percorrendo esse caminho, tendo em vista que o objetivo é cada vez ser mais sustentável. Então, não tem problema não ser ainda, né? Ainda não ter chegado lá, mas essa honestidade, essa transparência na comunicação com o consumidor são importantes, né? E o consumidor, ele sabe disso. A gente não pode subestimar também o consumidor, por mais que ele seja leigo e que talvez ele não entenda alguns aspectos técnicos, né? Como a gente, porque está do lado de dentro, né, da indústria, mas ele entende que as empresas são feitas por pessoas e que, né, as empresas estão melhorando, né, mas que é um caminho que elas estão percorrendo. E até o próprio consumidor, ele acho que se sente mais incluído, né, de saber que ele está ali participando desse processo e até ajudando a empresa e dando seus feedbacks, e que as empresas vão melhorando ao longo do tempo. Isso é verdade. Perfeito. Se deixar, gostoso, a né? gente vai. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui. Nossa, super podemos. Só que a gente já está caminhando para o final, infelizmente. E a gente tem um joguinho, né? Que a gente gosta de fazer aqui no nosso talk, que é como se fosse de frente com as virginianas, as food talkers, enfim. Porque, Natasha, se você não sabe, nascemos no mesmo dia, quase no mesmo horário, no mesmo ano. É isso, somos gêmeas. É muita conexão. Então, você está de frente com as virginianas nesse momento. A gente vai falar algumas palavras e você tem que falar o que vem na sua mente, assim, de pronto, tá? Pode ser uma palavra, uma frase, algo bem rápido mesmo, tá? Pode ser? Tipo, passo repassa, né? Vou bater ali no... Vamos começar, então. Embalagem. Embalagem é uma ferramenta de venda. Por incrível que pareça. Ninguém pensa desse jeito, tá? A gente pensa em outras coisas desse jeito, mas é uma ferramenta de venda. Pensando que você empresa. Tô contigo. Saiba usar para o bem, tá? De uma maneira estratégica e para o bem. É uma ferramenta de venda. Reutilização. Reutilização deveria ser uma prioridade, né? Depois da não emissão de resíduos, né? Sempre que possível, reutilize. Maravilha. Upcycling? Caramba, upcycling dá para falar muita coisa. Upcycling é hoje a nossa Essa você ficaria uma hora. Vou falar só disso. Não, hoje é a nossa razão de existir. A gente acredita tão fortemente nisso que a gente montou uma empresa só para trabalhar com isso. Assim, em uma palavra, eu diria que é futuro, sabe? Já é o presente, mas vai ser ainda mais forte no futuro. Assim, é um futuro de alimentos. A gente já tem que... O produto já tem que nascer pensando, ok, isso vai gerar um resíduo, o que eu vou fazer com ele? E reciclagem? Reciclagem. Reciclagem, eu vejo que, assim, são os 3 R's, né? A reciclagem é só o terceiro R, as pessoas esquecem, tá? Então, a gente não pode emitir embalagens ali, né, produzir embalagens o quanto a gente quiser. Vai reciclar, tá tudo certo. Não, gente, primeiro a gente reduz, depois a gente utiliza, né? Lembre-se sempre que a reciclagem é só o terceiro R, então tente os 2 primeiros antes de chegar no terceiro. Verdade, muito bem, muito bem. Tenho certeza que você trouxe, assim, uma conscientização diferente, né, para nós e para todos que estão nos acompanhando. E, Natasha, esse é o seu momento de falar, deixar seu último recado ou alguma mensagem para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Legal. Bom, eu acho que reciclagem não, desculpa, gente, agora mas assim, a sustentabilidade em alimentos, as empresas ainda veem como, nossa, droga, lá vem uma despesa, eu sou obrigada a gastar com isso, assim, uma coisa muito negativa. E não é, tá? O meu recado para
qualquer empresa, para qualquer pessoa, inclusive, a sustentabilidade, ela pode ter vários ganhos. O do planeta é o mais evidente, é o primeiro deles, assim, o maior deles, mas ela pode trazer um retorno econômico, ela pode ser muito positiva para a empresa também por esse outro olhar, né? E quando as empresas começam a olhar dessa maneira mais amigável, né, deixam de ver a sustentabilidade como um inimiga, né, uma coisa assim, um mal inevitável, e passam a ver como parte da estratégia da empresa, passam realmente a incorporar isso, né? Essa jornada pela sustentabilidade, ela fica muito mais leve, né? Ela pode trazer muitos retornos para a empresa, além do planeta, tá? Então, o meu recado para as empresas é: comecem a olhar para a sustentabilidade por uma ótica mais amigável, comecem realmente a abraçar a sustentabilidade, porque vocês vão ter muitos ganhos, né? Muito mais que uma despesa. Não, vai ser um ganho, vai ser realmente lucro, vai ser ganho, vai ser benefício, vai ser estreitamento de laços com o teu consumidor, né? E tudo isso junto com o próprio bem, né, do planeta. Então, é muito positivo, né? Parem de ver a sustentabilidade como inimigo, né? Passem a ver a sustentabilidade realmente com essa ótica mais amiga. Né? Ai, maravilha. Natasha, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter mais uma vez topado estar conosco no projeto. É muito bom ouvir a sua fala e ouvir a tua experiência, viu? Obrigada, Natasha. Obrigada. E olha, eu não sei quando é que vai ser publicado, tá? Mas aí, se vocês quiserem usar mais um pedacinho aí do vídeo, né, para publicitar o curso, então, quem for fazer o módulo aí de embalagens, quem estiver meio balançado, né, faço, não faço, será que vale a pena? Né? Olha, eu não sou um especialista em embalagens, só queria saber sobre embalagens, eu queria ter uma visão mais completa. É o tipo de conhecimento que, para quem trabalha com alimentos, é importante. Mas eu não sou pessoa de embalagens. Tudo bem, mas justamente você pode tomar decisões melhores, até em relação ao produto, quando você, né, tem um pouco mais de domínio sobre o processo da embalagem. Né? Assim, trabalhem em conjunto. Então, se você estiver pensando, né, faço ou não faço o curso, olha, né, já demos alguns spoilers, tem muito mais além disso, né? Mas aproveito a chance também para participar, né? Se inscrevam aí no curso para a gente se encontrar de novo. Tá? E espero que vocês se encontrem em muitas outras ocasiões, tá? Mas a é mais pertinho e é muito bacana, então aproveitem e participem também. Isso aí. Natasha, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse episódio, um novo conceito de embalagem, com a nossa mega convidada, Natasha Pádua. E fiquem ligados, porque tem muito mais episódios por aí, né, Lô? Exatamente. Nos siga no YouTube, Spotify e Deezer. E continue nos acompanhando nas redes sociais da Foodtech para ter acesso a cada vez mais conteúdos. É isso aí. Até a próxima. Um abraço a todos. Fiquem ligados, porque tem muitos episódios interessantíssimos por aí, né, Lô? Isso. E continue nos seguindo no YouTube, no Spotify e no Deezer. E também nas redes sociais da Foodtech para ter acesso a cada vez mais conteúdos. Obrigada, Natasha. Um abraço, gente. E Food Talks!